Mas a nossa primeira página, eu queria começar hoje dizendo uma coisa para vocês que eu acho muito séria quando acontece esses boatos de separação de duplas, porque isso mexe não com a vida de uma única pessoa, de um único artista, mas de dois artistas, né? E é o caso da história de Simone e Simária, que o marido da Simone quer a separação da dupla, não gosta da Simária, já teve uma briga com ela, não segue mais a Simária nas redes sociais, tudo aquilo que vocês já conhecem, tudo aquilo que já foi muito comentado, que aliás dá para questionar como é que tem coragem de fazer uma coisa dessas no momento em que a Simária está doente, no momento em que a Simária tenta se reerguer, não é? Está fazendo tratamento, está tendo um resultado, graças a Deus, vai poder voltar aos poucos ao trabalho, não é? Vai começar com o clipe, com autorização médica, como a gente falou, programas de televisão já em julho e agosto, 9 de agosto, o primeiro show, é a volta da Simária aos palcos, num primeiro show ao lado da Simone, aqui em São Paulo. Então, meu Deus do céu, se é tudo tão delicado, se as coisas se encaminham de uma maneira lenta, nem tanto quanto, sei lá, eu acho que deveria ser, já falei, eu gostaria que ela voltasse só o ano que vem, por mais saudade que a gente sinta, mas ela está monitorada, devidamente medicada, super cuidada, está sentindo os resultados, a agenda de show vai ser reduzida, talvez até a duração de um show um pouco mais diminuída, isso ainda não está confirmado, eu que estou dizendo para vocês, para poupar, ou então o show fica com a mesma duração, mas a Simária, em algumas músicas, ela se ausenta e a Simone faz sozinha, em outras, aí volta a dupla, e vai ser assim até ela estar completamente restabelecida, e todo mundo sabe que passar nervoso, ficar contrariada, levar algum choque, ficar indignada, ter alguma contrariedade, é uma coisa que afeta a parte imunológica, né? As defesas do seu corpo sempre sofrem uma baixa. Não é à toa que as pessoas que têm um estresse constante, elas começam a ficar doentes e doentes muito seriamente. Então, acho que esse tipo de coisa é desnecessário e é cruel. É uma total falta de respeito com alguém que está enfrentando um momento delicado. Está vencendo esse momento, vai vencer esse momento, mas ainda está muito fragilizada. Você é fragilizada fisicamente, você também está fragilizada emocionalmente. Então, qualquer coisa pode abalar e qualquer abalo pode prejudicar um tratamento que vem sendo muito bem cuidado, muito bem monitorado, para que realmente, né, não ande para trás, para que não perca o efeito, para que daqui para frente a Simária fique totalmente recuperada, gente. É isso que todo mundo quer. Então, acho que informação nenhuma está acima de um ser humano, ainda mais no momento em que realmente ela não está pronta para se defender ou para aguentar essa onda ou para rebater, ela não está pronta para esse tipo de coisa, ela não tem ainda essa carga de energia que ela possa desperdiçar com esse tipo de conversa que não tem nada a ver. Por isso, eu achei muito legal o Cacá Diniz, que é o marido da Simone, não é? que é empresário e que ele realmente resolveu tomar a dianteira nessa história e desmentir tudo isso e colocar o lado dele, a verdade dele nessa história. Ele gravou um vídeo que está aí na internet, mas depois a gente vai mostrar para vocês também na íntegra, onde ele fala absolutamente tudo para ver se realmente acaba com essa história e a Simária pode continuar em paz. E a Simone também, que ficou muito abalada com tudo isso, né? Porque a gente sabe, a gente viu, teve uma amostra disso, nem precisava, mas teve no Fantástico, o tanto que elas se gostam, o tanto que elas se abraçaram, o tanto que a Simone ficou emocionada ao comentar como é terrível ela ter que fazer os shows sozinha sem a Simária. Como é que agora vem uma história dessa de que o marido quer que a dupla se separe? Aí é cruel, né? Aí realmente é uma coisa que afeta uma que está doente e que afeta a outra, que está segurando uma tremenda de uma barra sozinha. E disso o Cacá Diniz também fala, porque o desgaste da Simone é uma coisa muito complicada, né? Você ficar sozinha num show de praticamente 2 horas, que é uma coisa para 2 pessoas, você está tendo que segurar fisicamente, no gogó e emocionalmente, porque a sua irmã, sua parceira de vida, de carreira, não está ali no seu lado. Então, essas questões são muito importantes de ser levantadas numa hora de você dar ou não uma informação.
né? Que, puxa vida, absolutamente desnecessária. Então o Kaká toma a dianteira, fala o lado dele dessa história, porque muito foi falado, mas o Kaká não segue mais a Simária não segue o Kaká, eles não se gostam, eles já têm diferenças há muito tempo e ele quer mais é que a Simone fique sozinha, ele acha que a Simária não tem carisma nenhum, imagina, né? E que a Simone tem muito mais e que ela pode seguir aí a carreira solo e como ela vem segurando essa onda sozinha e continua fazendo shows de muito sucesso, aí seria o momento ideal de que esse tipo de coisa acontecesse. Balela, gente. Quando o Kaká fala que ele conheceu já a dupla Simone e Simária, porque quando ele conheceu só a Simone, eles, né, foi simplesmente conhecer, ele só era empresário, eles não eram nem casados ainda, então para ele a dupla é o que ele conheceu assim e que não vai se desfazer. É o que ele fala, gente, nós somos uma família, né? Não é que cunhado não tenha a ver afetivamente, são laços fortíssimos também. Eles formam uma família e isso foi muito importante ele colocar, porque as pessoas entendem a força desse tipo de laço, desse tipo de afeto e como seria uma coisa muito triste se realmente essa história estivesse acontecendo. Mas ele fala, eu não vejo a Simone sem a Simária, eu não vejo a Simária sem a Simone, não é? Ele disse isso em outras palavras, mas é isso que ele quer colocar exatamente para o público. Elas são uma dupla, elas vão continuar sendo uma dupla. Não é ele que vai separar as irmãs de jeito nenhum. Acho que ninguém ia querer um karma desse na própria vida, né? Separar as irmãs, separar duas mulheres que desde pequenas batalharam muito pela vida, primeiro pela sobrevivência, depois para conseguir chegar ao sucesso, chegando ao sucesso para conseguir manter a carreira nesse auge ao qual elas chegaram. Então não é assim. Não é chegar simplesmente e falar, o cunhado vai separar as irmãs, o marido da Simone vai separar as irmãs. Que isso? Vai saber, né? Vai saber não, a gente até sabe a força da união das duas. Se isso fosse verdade, talvez até o marido dançasse, talvez até o casamento da Simone dançasse, né? Ela colocaria essa união com a irmã acima de tudo, a carreira acima de tudo, a gente não sabe qual seria a reação de cada uma. Dizer que alguém quer a separação de uma dupla também não quer dizer que esse alguém vai conseguir esse tipo de coisa, não é que é um fato consumado e na verdade essa história nem existe segundo o Kaká Diniz. Então ele faz questão, eu vou ler para vocês o que ele disse, o que ele postou, né? E fez muito bem em ter postado, porque eu acho que o mal se corta pela raiz, né? O incêndio você já começa a evitar quando você já apaga a chama que pode se propagar e isso vira uma bola de neve aí. Então ele foi lá e ele falou, e ele disse coisas importantes, né? Inclusive que eu acho fundamental é essa, nós somos uma família, a gente é família, quando o Kaká diz o seguinte, olha, deixa eu ver aqui, conheci Simone como Simone e Simária, é isso que ele diz, tá? Conheci Simone como Simone e Simária, como dupla, sou o maior apoiador da dupla. Oro a Deus para que a dupla não acabe nunca. As duas só funcionam juntas. Oro a Deus, não é? E as duas só funcionam juntas. Elas são uma marca. E é verdade, a marca é Simone e Simária. Tanto que os anúncios de shows, quando a Simone foi fazer, inclusive o festival que teve no Rio de Janeiro, era Simone e Simária, era a foto das duas, apesar de estar muito claro que a Simone faria os shows sozinho. Mas a dupla continua, então o nome está ali, Simone e Simária, a foto das duas e a marca das duas. Ele tem total razão quando ele diz isso. E ele diz, estou torcendo para que Simária volte logo para os palcos, porque eu sei que, querendo ou não, uma sozinha acaba prejudicando o show. Em que sentido ele fala que uma sozinha acaba prejudicando o show? Ele fala no sentido da Simone, olha só. Ele diz, por mais que a Simone, que é a mulher dele, esteja lá batalhando e levando, né, tentando de todas as formas dar o melhor dela, é cansativo. Quando a Simone chega em casa todos os dias do trabalho, a primeira coisa que ela fala é que está sentindo muito a falta, né? O que ela fala é, chega e fala, estou sentindo muito a falta da minha irmã, estou sentindo muito a falta da minha irmã.
que ela gostaria muito que a irmã voltasse logo para os palcos. E ela, Simária, vai voltar, diz com muita fé, né? E como ele mesmo diz, ele faz essas orações para que a Simária possa realmente voltar. E não se esqueçam que ele e a Simone têm um filhinho, né? É o Henry, de 3 anos, que é sempre aí clicado, muito estiloso, essa coisa toda. E realmente é mais uma criança, né, que fica num ambiente meio estressante, não que isso esteja atingindo, claro que ele está protegido desse tipo de coisa, mas ver a mãe tão cansada, ver esse tipo de notícia deixando também, né, a família abalada, para que isso, gente? Para que isso? Mas vamos para o vídeo aí do Cacá Diniz, vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tá rolando um assunto na internet que me fez achar muita graça já, porque eu queria te entender de onde as pessoas tiram algumas informações totalmente infundadas. O que acontece? Tudo que aparece na mídia, as pessoas pegam, replicam a informação de uma maneira bem mais distorcida e tentam criar algo polêmico sobre as pessoas, né? E foi o que fizeram. Essa história de eu não seguir mais Simária, ou Simária não me seguir, ou vice-versa. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essa questão de seguir ou deixar de seguir, isso é uma besteira do mundo. Se eu não sigo ela ou ela não me segue, não significa que eu tenho raiva da Simária, que eu não falo com ela, ou que ela não gosta de mim, ou que a gente tá em briga, em confusão, ou vice-versa, não. Vocês esqueceram que a gente é família? A gente é uma família. Vocês não esqueceram disso? Na época do forró do moído, pra quem não sabe, Simone nem comigo era casada. Eu conheci Simone como Simone Simária, né, no forró, mas não era no forró do moído, e como dupla. E ambas, elas conseguiram atingir o sucesso a vida toda, porque foram a única dupla sertaneja, a única dupla de mulheres que eu vi tá 3 vezes no sucesso, que elas tiveram com o Franca Aguiar, tiveram no forró do moído, e agora como dupla Simone e Simária no sertanejo. Então elas não precisam provar o talento a ninguém mais, provar que tem talento, né? Porque ninguém explode 3 vezes no Brasil como elas fizeram. E pegaram dessa informação, então tentando distorcer e criar uma história que não existe. Tentando mostrar para as pessoas como se eu estivesse contra a carreira da dupla. Eu sou o maior apoiador da dupla. Você perguntar para Simone, mais do que perguntar para Simária, porque Simone é minha esposa, ela vai dizer o quanto eu apoio, o quanto eu opino para que ela sempre percorra um caminho de sucesso no trabalho dela. Não sou contra a dupla, muito pelo contrário. Eu oro a Deus para que não acabe nunca a dupla, porque as duas só funcionam juntas. Elas só funcionam juntas, é uma marca. Simone e Simária é uma marca. E não adianta vir matéria de sensacionalismo, tentando distorcer e criar uma coisa que não existe. Tentar, sabe? Cara, chega a ser ridículo. Você lê matéria de pessoas, vários jornais de meios de comunicação dizendo que eu tenho rixa com Simária. Eu vou dar um tapa de luva na cara de cada um que escreveu essas matérias aí. Eu sou muito grato a Simária e a Simone, a ambas, pelo tempo que eu tive a oportunidade de estar com elas, porque lá sim foi uma escola para mim de trabalho, que eu aprendi muito, que para mim tomar a decisão de sair de lá e não fazer mais parte, que eu nem anunciei, foi muito difícil para mim, porque lá realmente era uma escola que eu amava fazer o que eu fazia. E eu só saí de lá porque o meu negócio com os youtubers, o meu escritório, cresceu de uma determinada forma que eu não conseguia mais dar andamento ao que eu fazia na carreira delas. Então eu tomei a atitude de sair, eu tomei a decisão porque eu queria crescer mais na minha carreira e graças a Deus, Deus tem abençoado a minha carreira assim como abençoou a carreira delas duas. Aí pegaram agora que ela ficou adoentada e teve que se afastar dos palcos, aí aproveitaram da situação e que a gente não se segue, blá blá blá, e começaram a criar uma história totalmente tendenciosa. Gente, pelo amor de Deus, vamos procurar o que fazer, meu povo. Eu sei das minhas opiniões, eu só tô deixando claro aqui que eu nem ia me manifestar em relação a isso, porém como eu vi que estava tomando uma proporção onde as pessoas estavam começando a me cobrar porque eu não me pronunciava em relação a isso, eu tô só dando uma satisfação para vocês entenderem um pouco. Então assim, tô torcendo para que Simária volte logo pros palcos, porque eu sei que, querendo ou não, uma sozinha acaba prejudicando o show, por mais que Simone esteja lá batalhando, tentando de todas as formas, dar o melhor dela, é cansativo, você tá só. Ela, quando chega em casa todos os dias do trabalho, a primeira coisa que ela fala é que ela tá sentindo muita falta da irmã, que ela gostaria muito que a irmã voltasse logo pros palcos e vai voltar logo. Então, parem de criar
coisas falsas, tá bom? Então Deus abençoe sua vida. Você que está levantando falso, você que está julgando, você que está criando informações, tentando denegrir a imagem das pessoas, criando situações que elas não existem. Deus abençoe sua vida. Eu só tenho a desejar o melhor para você. Aí, né? Esse foi o desabafo, depoimento do Cacá Diniz, o marido da Simone, o cunhado da Simária, em relação a esses boatos, essa boataria toda, ainda mais num momento tão delicado, sobre a separação da dupla, que não vai acontecer, graças a Deus, não é?